Olá, olá, boa tarde, turminha. Como estão todos? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Então, hoje é quarta-feira, é dia 22 de julho de 2020. A nossa aula de hoje inicia com matemática, com as medidas. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre as medidas de massa, capacidade e comprimento. Nós vimos aí que a unidade, de medir massa, a unidade maior é o quilo, é o quilograma, e a unidade menor é a grama, ou a menor parte também é a centigrama, a miligrama. Vimos na unidade de comprimento que a unidade padrão no Brasil é o metro que tem 100 centímetros. A unidade menor, centímetros e o milímetro. Vimos que a unidade de medida, de capacidade, é o litro, com 1000 ml. E a unidade menor é o ml. Nós podemos ver também no nosso dia a dia, objetos e coisas com a unidade maior, o quilo, maior que 1 quilo, e menores que 1 quilo, A quantidade, o peso. Vimos que no nosso dia a dia as medidas estão mais presentes do que a gente imagina, não é verdade? E na nossa aula de hoje nós vamos conhecer um outro tipo de medida, que é a medida de superfície. No caso, que é a medida de área, o metro quadrado. Nós já conhecemos em outros momentos como calcular o perímetro e a área. E agora vamos ver isso na prática, como calcular a área. Vimos também, na abertura desse capítulo, como calcular multidões, como calcular pessoas em uma multidão. Vamos ver aí na página 57, unidade de superfície. As relações entre as unidades maiores e as menores de superfície são diferentes em relação às medidas de comprimento. Em um comprimento, nós usamos aí a fita métrica, o metro, que tem 100 centímetros, como nós vimos na aula anterior. A unidade padrão de medida é um metro, só que sendo um metro quadrado. E o que é um metro quadrado? É um metro de todos os lados. Um metro quadrado. É um quadrado que tem 1 metro de cada lado, certo? Você pode até grifar aí, 1 metro quadrado é um quadrado que tem o quê? 1 metro de cada lado. Ou seja, 100 centímetros de cada lado, né, gente? 1 centímetro quadrado pode ser representado com 1 centímetro de cada lado. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Para formarmos 1 metro quadrado, quantos quadradinhos de 1 centímetro precisamos? Juntar. Veja, um quadradinho, que esse aqui equivale a esses aqui, cada um tem 1 centímetro de cada lado. Se ele tem 1 centímetro de cada lado, se temos 10 quadradinhos aqui, então nós temos aqui, ó, 10 centímetros, certo? 10 quadradinhos, 10 centímetros. 10 quadradinhos, 10 centímetros. Ok. Na letra A, qual é a área do primeiro quadradinho? Então, você vai calcular a área desse quadradinho aqui. Quanto é 1 vezes 1? Lembrando que a área é lado vezes lado, né, gente? Letra B, quantos quadradinhos formam um quadrado maior? Esse quadrado maior, quantos quadradinhos tem? Ah, se aqui tem 10 e aqui tem 10, então você vai calcular 10 vezes 10, quanto é que vai dar? Quantos quadradinhos você acha que tem aí? Na letra C, qual é a área? Ah, a área é lado vezes lado. Então, você multiplica aí 10 vezes 10. Base vezes altura ou lado vezes lado. Na letra D, quantos centímetros existe em 1 metro? Quantos centímetros nós vimos que tem em 1 metro? Quantos centímetros? Lembram aí? Vamos lembrar, né? E na letra E, quantos 10 centímetros cabe 1 metro? Então, você vai pegar a quantidade, o número da letra D, quantos centímetros tem 1 metro, e vai dividir aí por 10, e você vai ver quantos 10 centímetros cabe em 1 metro, ok? Vamos lá, na página 58, o que foi que a turminha do ético fez para solucionar esse problema. Veja como as crianças continuaram a solucionar, né? Primeiro, temos aqui 100 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Aquela plaquinha aqui, esse quadrado grande, né? É tipo a plaquinha do material dourado. Para formarmos 100 centímetros, precisamos de quanto? 10 barrinhas dessa. Lembra do material dourado? 10 barrinhas. 10 vezes 10, que vai dar aqui, ó, 100, o quadradinho, né, completo. Então, para formarmos um quadrado de 1 metro,
de lado, precisamos juntar 100 quadrados como este. Veja, aqui nós temos apenas uma placa, né? Uma placa com 100 quadradinhos. Mas se eu quiser formar 1 metro quadrado, então eu vou usar o quê? 10 quadradinhos desse. Vejam como eles montaram aqui. Temos 100 quadradinhos com 100 centímetros cada um, certo? Eu usei aqui, ó, 10 quadrados de um lado, 10 de outro. Então, formou aí 1 metro quadrado. 100 centímetros de cada lado. Agora, observe que temos a representação de 1 metro quadrado. Nesse quadradão, há 100 quadrados. Cada um desses quadrados tem 100 centímetros quadrados. Então, no total, quantos centímetros quadrados há dentro de 1 metro quadrado? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou calcular isso? Ora, vejam só. Se de um lado tem 100, do outro lado tem 100, quantos centímetros quadrados tem dentro desse metro quadrado? É só eu calcular 100 de um lado vezes 100 do outro lado. A área não é lado vezes lado, então você multiplica aí, ó, 100 vezes 100. Quanto é que vai dar, ok? A página 59, seção Cri-Cri, nós iremos fazer juntos na aula online, certo? Na aula online é que vamos fazer junto com vocês, tá certo? Na página 60, nós tínhamos a galerinha do Ético que fez essa atividade aqui, que nós vamos ver online, que não tem como a gente estender 1 metro quadrado e botar pessoas nesse metro quadrado, já que ela está na sua casa, certo? Então, aqui na malha quadriculada, você tem aqui quadradinhos. Isso aqui, gente, chama-se malha quadriculada, certo? Cheio de quadradinhos. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro de lado. Ou seja, 1 centímetro ao quadrado. Você pegar aqui a régua, você vai medir. Você tem aqui 1 centímetro de cada lado. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro quadrado. O que você vai fazer? Você vai representar, você vai desenhar diferentes figuras com 12 centímetros de área. Pode ser quadrados, pode ser retângulos. Você vai desenhar diferentes figuras que tenham 12 centímetros de área. Quando você fizer esse quadrado ou esse retângulo com 12 centímetros de área, você vai fazer o quê? Escrever o perímetro. Como é que eu faço? Bom, se a área é multiplicar lado vezes lado ou base vezes altura, você vai pensar no quê? Quais números multiplicados vai dar 12? Que números multiplicados podem dar 12? Por exemplo, 4 vezes 3, igual a 12. Ah, então posso fazer um retângulo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? De 4, 1, 2, 3, 4. Vezes 3. 4 vezes 3. Que vai dar, ó, como tá certo aqui, ó, para não dizer o contrário, né, gente? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vezes 3. Eu tenho um retângulo. 3 vezes 4, que vai dar 12 centímetros ao quadrado. Então, eu já tenho aqui a área. Aí, você vai calcular o quê? O perímetro. 3 vezes 4, que é igual a 12. Ele não tá com 12? É com 12. Aí, você vai calcular o perímetro. Aí, você soma. 3 mais 3, que vai dar 9, assim. Mais 4, que dá 13. Mais 4, vai dar quanto aí? 4 com 4, 8. 8 com mais 6, que vai dar aí 14, não é verdade? Você pode colocar também aqui os números, 3 mais 3, mais 4, mais 4, ok? E aqui você vai criar mais outras figuras que tenham a área igual a 12 e calculei o perímetro, tá certo? Página 61,
eu tenho mais uma malha quadriculada, que você vai representar agora outras figuras diferentes que tenha 20 de perímetro. Agora é diferente. Agora você vai fazer figuras que a soma dos lados dê 20. Aí você pega 20 e divide aí por 4 lados, né? Que podem ser lados iguais se for um quadrado ou lados diferentes, que pode ser um retângulo, mas que dê 20 de perímetro. Agora é o perímetro, tá? E depois você calcula a área, ok? Muito bem. Número 1, ainda aí na página 61. Em um espaço com área de 200 metros quadrados de construção, estão 4 pessoas. Em outro espaço, uma área com 90, estão 2 pessoas. Calcule em metro quadrado a área ocupada por pessoa em cada um dos espaços. Então, você vai fazer o quê, letra A? Você vai calcular em um espaço, você vai calcular 200 dividido por 4. Do outro lado, você divide 90 por 2. Aqui, certo? Fez a continha? Muito bem. Na letra B, qual dos espaços a concentração de pessoas é maior? Qual a diferença? Tinha o que é a concentração? Nós tínhamos na abertura do capítulo, né? A questão de multidão, que no caso, estamos em pandemia, não podemos ter aglomerações. Mas veja bem, se eu tenho um espaço de 200 metros para 4 pessoas e tenho um espaço de 90 metros para 2 pessoas, onde é que vai ter mais gente em menos espaço? É na letra A, 200 para 4 pessoas? Ou é em 90 para 2 pessoas? Onde é que tem mais espaço para por pessoa? Aí você colocar aqui. Na 62, nós temos aí o mesmo caso, só que com bolinhas. Eu tenho aqui A, B e C. A letra A eu tenho 4 bolinhas, B eu tenho 3 bolinhas e C eu tenho 4 bolinhas. Vejam o espaço e a quantidade de bolinhas. Letra A, faça um estimativo. O que é estimativo? Você pensar em qual dos 3 espaços a concentração de bolinhas é maior. Onde tem mais bolinha para pouco espaço? Onde tem mais bolinhas para pouco espaço? Onde é que o espaço é menor por bolinha? Só de ver assim. Aí você vai colocar aqui. Na letra B, agora sim, é hora de calcular. Como? Com uma régua, meça o comprimento de cada um dos lados dos retângulos e calcule as respectivas áreas. Pega sua régua agora. Vai medir. Eita, letra A. Deu tanto vezes tanto. Aí você coloca aqui, ó. Letra A, deu tanto vezes tanto. Aí vai letra B, tanto vezes tanto. Coloca aqui, letra B. Aí letra C, deu tanto vezes tanto. Aí você vai calcular aí a área, né? Letra C, calcule em centímetro o espaço médio por cada bolinha em cada retângulo. A letra A, eu achei que foi tanto. Então, eu vou dividir a resposta da letra A, vou dividir por 4. Então, você pega a área da letra A e você vai dividir por 4 bolinhas, certo? Aí você pega, eita, a letra B deu tanto, divide por 3 bolinhas. Muito bem. Letra C, a área deu tanto, divide por 6 bolinhas. E você vai ver o espaço para cada bolinha, quanto deu, certo? E na última folhinha, na página 63, ainda sobre essas bolinhas, responda ao que se pede. Em qual dos espaços a concentração de bolinhas é maior? Você vai analisar aqui nessas 3 situações onde é que tem menos espaço por bolinha. Onde é que tem mais bolinhas em pouco espaço. É isso que você vai perceber. A aglomeração de pessoas ou de bolinhas, você vai ver onde tem mais gente para pouco espaço. No segundo pontinho, em qual dos espaços a concentração é menor? Por exemplo, em qual aí você vê mais espaço para poucas bolinhas, né? Onde é que a concentração é menor? Você vai colocar aqui no segundo pontinho. Pronto. Nossa atividade termina aqui. O terceiro nós não iremos fazer agora, ok? Dúvidas? Podem perguntar. Vamos lá fazer?